Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. A partir de hoje, esse perfil, esse canal vai ser um espaço para a gente poder conversar sobre saúde mental de forma prática e nos ajudar, né, a entender por que eu faço o que eu faço. O vídeo de hoje, ele faz parte de uma série, porque tantas pessoas estão esgotadas. E nesse segundo vídeo da série, o tema será: o seu cérebro, ele nunca desliga, e é por isso que o seu desgaste está consumindo tanto você. Bom, às vezes a gente acha que o nosso problema é falta de descanso, né, e aí a gente passa uma semana descansando, tira férias, mas e se sua dificuldade for justamente não permitir que o seu cérebro, a sua mente, pare, descanse, desacelere? O mais importante é você entender na prática se você sabe como gerenciar o seu cérebro para desconectar. Vamos falar mais sobre isso, mas antes deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui, neste canal, que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você compreender melhor a sua mente, fortalecer as suas relações e, principalmente, transformar a sua vida. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, é isso. Agora, bora pro conteúdo? O seu cérebro, ele não desliga. Você sabia disso? E é isso que talvez esteja desgastando e consumindo você. Talvez você chegue na sua casa e você deite no sofá e você tire um momento de pausa e de relaxamento, e nesse momento você até pensa, poxa, eu estou descansando. Mas a verdade é que a sua mente, ela continua tentando resolver problemas. Ou talvez tentar antecipar o pior, revisar algumas conversas que você teve com colegas, amigos, seu chefe. E você continua tentando ainda controlar tudo o que aconteceu. O seu corpo até para, porque você talvez esteja deitado, sentado no sofá, mas o seu cérebro continua trabalhando. A verdade é que nenhum ser humano consegue viver em estado de alerta sem pagar um preço por isso. A minha ideia é fazer com que você reflita que talvez o seu problema não seja exatamente falta de descanso. Talvez seja falta de segurança que seu cérebro precisa para entender que por alguns instantes ele pode desacelerar. Vamos falar sobre isso? Existe uma diferença enorme em estar ocupado e estar em alerta. Muita gente acredita que só está muito cansado apenas porque trabalha demais. E em alguns casos é até real isso, é até verdade. Mas em muitos outros casos, o verdadeiro esgotamento acontece porque o cérebro ele não recebe um sinal de que não existe mais perigo, de que o indivíduo ele está num lugar seguro, de que ele não precisa mais se preocupar com tantas urgências. E aí o cérebro, ele continua procurando problemas, monitorando, né, as pessoas à nossa volta, pensando exageradamente sobre o futuro, tentando ao máximo evitar os erros e principalmente acreditando que talvez relaxar e descansar é uma ameaça. E hoje eu quero mostrar para vocês 3 sinais que seu cérebro pode estar em um estado de hipervigilância constante. Bom, agora eu quero que você faça uma reflexão comigo, porque talvez você esteja tentando descansar o corpo, quando na verdade quem nunca descansa é a sua mente. Talvez você passe horas no sofá, você assiste as suas séries e você fique aí, ó, rolando a tela do seu celular, mas quando chega o final do dia, você ainda está exausto. Justamente porque descanso não é somente você parar o seu corpo. Descanso também exige você diminuir a atividade mental. Muitas pessoas continuam funcionando internamente, enquanto estão assistindo um filme, uma série, estão tentando resolver alguma demanda do seu trabalho, da sua relação ou de outras coisas. Enquanto, por exemplo, estão jantando, estão ali tentando rever as discussões que tiveram com seus colegas de trabalho ou com seu chefe, as suas reuniões. E aí, quando elas tentam dormir, a mente delas estão tentando prever, antecipar os erros que possam acontecer. O corpo até parou, mas a mente continua correndo. É como se você deixasse o carro ligado a noite inteira. O carro está lá, consumindo combustível, mesmo sem sair do lugar. Nesse próximo tópico, para a gente entender porque muitas pessoas estão esgotadas, a gente vai precisar entender primeiro que o cérebro humano, ele não foi feito para permanecer em estado de alerta por muito tempo. Existe uma crença muito comum que as pessoas têm de que quanto mais a pessoa pensar sobre o assunto, mais ela vai estar preparada para resolver aquilo. Ou quanto mais ela pensar sobre o assunto, menos ela irá sofrer. Só que na prática isso não funciona, porque o seu cérebro ele começa a criar dezenas de cenários. E se eu perder o emprego? E se não der certo? E se eu errar? E se eu não conseguir? E se eu não for suficiente? E essas preocupações passam a dar
uma falsa sensação de controle, porque você tecnicamente está pensando nas coisas que possam acontecer de errado. E nisso, o seu cérebro acha que só pelo fato de você pensar, você já pode construir uma estratégia para lidar com esses eventos. Mas essa falsa sensação de controle não resolve o problema. Ela só sustenta o seu cérebro em funcionamento, como se você realmente estivesse diante de um perigo real. E aí, quem vai reagir é o seu organismo, com estresse, irritabilidade, desgaste, mais tensão, mais ansiedade e justamente mais dificuldade em relaxar e desacelerar. Nesse próximo tópico, a gente pode começar falando o que significa o cérebro não desligar. É importante a gente entender que para alguns indivíduos, viver em alerta virou mais do que um hábito. Para esses indivíduos, esse estado de alerta constante é uma estratégia de sobrevivência, especialmente para quem cresceu em ambientes imprevisíveis, para quem precisou amadurecer cedo demais, para quem viveu rejeição, abandono, escassez, para quem foi seu próprio suporte e apoio e para quem precisou se autoproteger sozinho. Para essas pessoas, o cérebro vai entender que baixar a guarda significa perigo. Então essas pessoas, elas vivem em alerta o tempo todo. Só que aquilo que foi durante muito tempo uma estratégia de sobrevivência, agora pode estar apenas produzindo mais sofrimento. Você não está sempre cansado porque é fraco ou incapaz e insuficiente. Você está cansado e esgotado justamente porque os seus sinais de alerta nunca receberam autorização para descansar. Bom, para resumir esse vídeo, hoje nós conversamos sobre um tipo de cansaço que não desaparece com uma boa noite de sono, ou com um fim de semana onde você pôde relaxar e descansar e ficar sem fazer nada. Falamos que o verdadeiro desgaste acontece quando o seu cérebro, ele não é autorizado a descansar, ficando em um estado de alerta constante, como se ele precisasse ficar nesse estado de alerta para resolver possíveis problemas, antecipar ameaças e, principalmente, controlar tudo o tempo inteiro. E vimos os 3 sinais que são importantes para que você observe. O corpo, ele pode descansar. Você observa isso, eu estou descansado, mas a sua mente não desligou, ela continuou ruminando problemas e questões para você resolver. Você confunde preocupação com preparação, justamente porque você acredita que quanto mais pensar sobre o assunto, mais você pode evitar problemas, erros e sofrimento. E por último, e eu acho que é o mais importante dentro do contexto psicológico, que é justamente, muitas vezes o seu cérebro aprendeu a sobreviver no contexto no qual você foi criado. E ao longo da sua vida, do seu desenvolvimento, relaxar ou se desarmar significava talvez estar em perigo. Então você foi fazendo a manutenção dessa hipervigilância para simplesmente se proteger e sobreviver. A grande reflexão desse vídeo é que talvez você não esteja somente cansado. Talvez o seu cérebro ele precise receber uma mensagem e uma autorização de que você não está em perigo, de que você pode descansar. Porque enquanto você continuar vivendo nesse estado de alerta constante, como se precisasse se proteger e sobreviver o tempo todo, o seu desgaste vai continuar sendo uma consequência natural e vai consumir você. Bom, talvez você tenha passado anos tentando descansar o corpo, quando na verdade agora, através desse vídeo, você está reconhecendo que quem precisa descansar mesmo, talvez seja a sua mente. Porque o nosso cérebro, ele não foi feito para permanecer continuamente se preparando para ameaças. Isso traz consequências a longo prazo desastrosas para a gente. Talvez você precise experimentar momentos de segurança, de se sentir tranquilo, relaxado, momentos em que você não vai precisar controlar tudo. Momentos em que você começa a entender que sobreviver não é a única tarefa de existir ou de viver. E eu acho que muita gente só fica nesse estado de alerta constante justamente por parecer muito produtivo, né? Mas na maioria das vezes é apenas desgaste mesmo. Bom, vamos ficar por aqui hoje? Continue acompanhando essa série. No próximo vídeo a gente vai falar sobre algo que parece muito produtivo, mas na verdade é um combustível para o esgotamento emocional, que é a culpa por descansar. Eu espero que esse vídeo tenha feito você olhar para o seu cansaço e desgaste com um pouco mais de compreensão e um pouco menos de culpa. E se fizer sentido para você, deixe o seu gostei e compartilhe com algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem.
E me conta aqui nos comentários em que momento do seu dia você percebe que o seu cérebro simplesmente não desliga. Bom, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações também, para que o YouTube possa te indicar novos vídeos meus assim que eu lançar. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo.